Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a reforma tributária no Uruguai, né? O Uruguai, vocês sabem, é um país aqui da América Latina que tem uma qualidade de vida excelente. Eu tive lá, conheci Montevidéu, uma cidadezinha linda, meio cara, tá? As coisas lá são meio caras, mas muito bonita a cidade, muito tranquila. E muitos milionários, tanto do Brasil quanto da Argentina, têm migrado para o Uruguai exatamente porque lá existe um regime tributário mais adequado, né? Por isso que as coisas são tão caras também, tem muito milionário por lá, muita gente rica por lá. E o Uruguai, lógico, lucra com isso, né? Um monte de gente rica morando no país, bem ou mal, acaba, mesmo que pague menos imposto proporcionalmente, esse monte de gente acaba pagando um imposto considerável para o país, né? Só que os uruguaios elegeram um socialista. Vocês sabem, a esquerda ganhou no Uruguai depois de muitos anos fora e coisa e tal. E detalhe, ganhou com a explícita promessa de não consideramos modificar o sistema atual de impostos. Foi uma das declarações principais do Yamandu Orsi, o amigo do Lula, durante a campanha, né? Pois é, mas depois que ele ganhou, esse pessoal do Uruguai tem que lembrar que é esquerda, meu amigo. Esquerda é assim. Agora ele está querendo cobrar imposto de um monte de gente. Vamos entender esse caso aqui, porque, bom, ainda tem a chance disso não passar no Congresso de lá, né? Tomara que não passe, tomara que a gente não perca o Uruguai. Mas isso daqui serve de aviso para um monte de gente. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, repara, na campanha eleitoral, o que a esquerda fala? Não, eu sou um democrata. Assina aqui a cartinha da democracia. Eu prometo que eu vou fazer tudo certinho, eu só quero democracia, muita democracia. Não, responsabilidade fiscal? Vamos ter responsabilidade fiscal, é lógico. E os otários aqui no Brasil, e aparentemente no Uruguai também, ainda caem nessa história de que esquerda fala a verdade. Não, esquerda não fala a verdade, esquerda mente. O objetivo deles é o comunismo na América Latina e na América Latina como um todo. Olha só o que é essa ideia dele, né? Essa ideia é terrível para o Uruguai. Sabe quem que ajuda essa ideia? Ajuda os socialistas do Peru, os socialistas do Brasil e ajuda também os socialistas da Argentina. Por quê? Porque justamente esses que ficam chateados quando eles aumentam o imposto aqui no Brasil e aí os milionários vão para o Uruguai, né? Porque é lógico, você vai para o lugar que tem menos imposto, né? E por muito tempo o Uruguai se tornou refúgio dos milionários da Argentina também. Quando o Alberto Fernandes aumentou o imposto sobre os mais ricos lá na Argentina, o pessoal vai para o Uruguai. Pô, muito simples de resolver o problema, né? E aí, o que acontece? Agora ele está querendo aumentar impostos sobre expatriados. Então, expatriados é o pessoal que sai do Uruguai para outros lugares. Empresas argentinas sediadas no país, que é justamente as empresas que saíram da Argentina por conta dos impostos mais altos que o Alberto Fernandes colocou na Argentina, foram para o Uruguai, agora ele quer cobrar imposto. O que isso ajuda o Uruguai? Não ajuda em nada. Essas empresas vão voltar para a Argentina, porque agora tem o Milei lá, e isso vai ajudar o quê? Vai ajudar o Lula, porque as empresas brasileiras que poderiam fazer a mesma coisa agora com o aumento de impostos, vão ficar sem essa possibilidade, né? Taxar aluguéis no exterior, venda de ações, títulos e imóveis e permitir quebra do sigilo bancário sem ordem judicial. Ou seja, ele quer destruir toda a fama que o Uruguai criou de justamente ser um refúgio para milionários que são escorchados em outros países, que são roubados em outros países, né? Essa é a ideia dele. Ajuda mais a esquerda mundial do que ajuda o próprio Uruguai. E isso é uma característica importante da esquerda. A esquerda é internacional. Ah, mas o Lula tá falando, batendo no peito e falando soberania, soberania. Esquece essa porra, é propaganda. Lula mente. Esquerda mente por definição. É quase como respirar. Se a esquerda não puder mentir, meu amigo, eles morrem igual que se não pudesse respirar também. A esquerda respira mentira, a verdade é essa. E aí o cara mentiu, né? Falou, não, que não vamos mudar nada, prometo que eu assinei uma cartinha da democracia aqui, ó, para vocês terem certeza que eu não vou mudar nada nos impostos do Uruguai e coisa e tal. Essa era uma preocupação, porque como eu falei para vocês, o Uruguai é um país praticamente desenvolvido aqui na América do Sul, cara. Realmente, o nível de riqueza de Montevidéu é impressionante, todo mundo vive bem lá. Por quê? Porque é um país com pouco imposto, os ricos do Brasil saem do Brasil e vão para lá, evidentemente os ricos da Argentina saem da Argentina e vão para lá também,
E é verdade, as coisas são caras lá, mas com economia mais dinâmica, enriquece todo mundo, né? O que eu falo para vocês. O pessoal que fica com raivinha de rico devia se tratar num psicólogo, meu amigo. Eu quero mais rico ainda no mundo. Quanto mais rico tiver, melhor para todo mundo. Não tem essa história de achar que é ruim porque tem rico. Mas isso é inveja, pô. Inveja é verdade, dá inveja mesmo. Tem uns ricos que tem umas coisas muito bacanas mesmo, mas a verdade é que não ajuda em nada ninguém ficar com raivinha de rico, né? E a esquerda adora esse tipo de coisa. Aqui, ó, o projeto de lei de pressuposto, né? É a lei do orçamento, né? Ela, na verdade, seria uma lei que traça as bases da administração, incorpora câmbios impositivos, como, por exemplo, impostos, um monte de imposto. Ele está colocando a lei do orçamento por quê? Porque ele quer gastar mais, né? É típico da esquerda. A esquerda acha que o governo gastando mais vai melhorar a economia do país, vai melhorar o país de alguma forma. Não vai. O governo sempre gasta mal, sempre gasta muito mais em corrupção do que em qualquer coisa útil. Sempre que vai gastar alguma coisa tem uma ineficiência econômica enorme. Então, o governo gastar dinheiro é a pior lambança que tem. Mas eles acham que é positivo, a esquerda acha que é positivo. Porque, lógico, quanto mais dinheiro circula pelo governo, né, mais o pessoal consegue roubar de propina, consegue roubar de dinheiro, de corrupção, então consegue se manter. Então, nessa lei, embora seja uma lei de orçamento, ela inclui um monte de regras tributárias, inclusive adesão ao imposto único global, imposto mínimo global para empresas que faturam mais de 700 milhões de dólares, paguem um imposto no Uruguai e no país que tem sua matriz, né? Ou seja, é aquela lei idiota da Janet Yellen lá dos Estados Unidos, que ela forçou no mundo inteiro para aumentar imposto sobre empresas, e no próprio Estados Unidos agora o Trump voltou atrás, os Estados Unidos não vai implementar esse imposto, mas os países socialistas todas querem esse imposto, né? O Brasil já implementou essa porcaria aí. No Uruguai também implementou também, estão querendo implementar no mundo inteiro aqui. Ó. Ao ir ao parlamento explicar o projeto de lei, o ministro da Economia, Gabriel Ordoni, recomendou que havia se comprometido para que a pressão fiscal, o equilíbrio fiscal do Uruguai não iria aumentar, e reconheceu que isso aconteceu. Então, ou seja, o que aconteceu é que o governo socialista está gastando mais do que devia. Olha que novidade, que coisa impressionante. Quem imaginaria isso, né? Quem poderia imaginar que um governo de esquerda seria gastador, quebraria a economia, acabaria com um prejuízo fiscal, não é mesmo? Pois é, só 100% das vezes que acontece isso. E agora eles estão tentando arrumar exatamente uma forma de equilibrar, de fazer o equilíbrio fiscal como? Aumentando imposto. A história do Lula, é o que o Lula quer fazer aqui no Brasil, aumentar mais e mais imposto. E é o que eu falo para vocês, tá? A tendência disso daqui para frente é só aumentar. Por quê? À medida que o Estado se percebe cada vez mais fraco, e eles já estão se percebendo isso, o Estado já percebe que ele faz muito pouca diferença na vida do indivíduo. Então ele começa a querer, os políticos, eles querem voto, eles querem que o povo fique a favor deles, né? Vote neles e coisa e tal. Então eles têm que inventar alguma coisa para fingir que o Estado tem alguma utilidade para o cidadão. Houve uma época que eles não precisavam fazer isso, que era evidente para todo mundo que havia uma utilidade no Estado. Houve uma época na história da humanidade em que o Estado fazia sentido, o Estado era uma instituição que dava lucro, valia a pena você pagar imposto. E aí as pessoas, de fato, respeitavam o Estado, né? Por que o Estado era relevante nessa época? Porque o Estado é o agente que permite você fazer negócio com estranhos. Você fazer negócio com pessoas que você já conhece não é problema nenhum, você já tem confiança com aquela pessoa, você compra, vende, coisa e tal. Mas quando você tem um ente que permite que qualquer pessoa faça negócio com qualquer pessoa de forma segura, estabelecendo uma moeda única, estabelecendo uma série de regras para compra e venda, estabelecendo um mecanismo de justiça para caso alguma coisa dê errado, a pessoa pode procurar justiça. Você estabeleceu esse mecanismo, pronto, você consegue permitir que pessoas façam negócio entre si, mesmo pessoas que não se conhecem, que não têm nenhuma relação entre si, não têm nenhuma confiança entre si. E lembra, riqueza é gerada, quanto mais compra e venda você faz, quanto mais negócio você faz entre as pessoas, mais você gera riqueza. Então, o Estado, houve uma época na história da sociedade que ele fazia sentido. Você tinha que pagar imposto? Tinha que pagar imposto, é chato, mas ele ganhava no final das contas, porque você tinha muito mais negócio, muito mais possibilidade de comprar e vender e coisa e tal. Só que hoje em dia não existe mais isso. Por quê? Porque a internet cumpre esse papel. A internet já tem uma série de mecanismos e modelos para você conseguir comprar e vender
Eu, por exemplo, compro muita coisa no Mercado Livre, nesses marketplaces, porque eu sei que é tranquilo. É muito raro ter problema. Já tive alguns problemas, e quando eu tive problema, me chegar alguma coisa com defeito, coisa e tal, é só ligar e reclamar, e na hora eles trocam, não tem problema nenhum, coisa e tal. E não é por causa de lei do consumidor, não, tá? É porque realmente você tem o mecanismo do terceiro confiável, né? No caso, a plataforma. A plataforma quer que as pessoas continuem comprando lá. Então ela sabe que ela tem que manter, tem que prezar pela idoneidade das pessoas que estão comerciando ali, né? Então, da mesma forma, do Uber, né? O Uber atua como esse terceiro confiável. Então, assim, você tem mecanismos hoje para garantir a segurança sem precisar do governo. O governo se tornou desnecessário. Só que o que acontece? Quando ele se torna desnecessário, a resposta dele não é falar assim, então eu vou diminuir de tamanho para... Não, a resposta dele é o seguinte, não, então eu tenho que fazer mais coisa para provar que eu ainda tenho necessidade, que eu ainda tenho utilidade, que o meu eleitor tem que votar em mim porque eu estou fazendo mais coisa. Olha o Lula fazendo vale gás para isso, gás para aquilo, não sei o que lá, luz para não sei o que lá, não sei o que lá isso, não sei o que lá, entendeu? Eles querem mais coisa para justificar o voto do eleitor. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que o Estado é ineficiente. Então ele está tirando dinheiro da sociedade, e quando ele retorna esse dinheiro na forma desses serviços, é tudo de forma ineficiente, está cheio de roubalheira, um monte de gente rouba esses cadastros do governo, tem um monte de gente que não precisava estar lá. Vocês já viram isso, né? De gente rica que recebe Bolsa Família, não sei o que lá, tem uns montes por aí, né? Porque o governo é ineficiente pra caramba, não tem jeito, né? E aí, o que acontece? De novo, aí começa a ter o mesmo ciclo, começa a ficar cada vez mais ineficiente o governo e menos utilidade a população vê, porque a população percebe essa utilidade econômica do governo. Né? Por isso que também o pessoal tem visto tem abandonado essa ideia de governo grande, justamente porque vê esse problema. E agora é o caso aqui do Orsi, o esquerdista lá do Uruguai, que está querendo aumentar os gastos lá do Uruguai, e para isso quer aumentar imposto. E aí, esse é o problema que eu falo para vocês. Todo socialista vai ter esse problema. E a tendência é cada vez piorar mais, tá? Cada vez mais o socialista vai querer gastar mais e mais e mais e mais e mais, porque ele não percebe que a saída é para o outro lado, é diminuir o tamanho do Estado. Ele não quer isso, ele quer aumentar o tamanho do Estado. Enfim, uma hora isso vai dar ruim, né? Mas eu espero que seja ruim de uma forma pacífica. Tome cuidado com a esquerda latino-americana. Tem poucas coisas mais desonestas no mundo, no universo, do que empresa, do que socialista da América Latina. Da próxima vez, quando você quiser ser enganado, clica nos links de e-mail aí, abre seu e-mail, sai clicando tudo quanto é link dos e-mails que você receber aí. Quando oferecerem para você alguma coisa por um preço ótimo, compra, fala, não, eu quero, tá aqui o meu dinheiro, e coisa e tal. Cai num golpe desse tipo, porque, porra, cair no golpe de esquerdista, você está sacaneando o país inteiro, cara. Cai um golpe só você mesmo, pô, né? Clica lá no negócio, lá fala que é aquela mulheres maduras da sua área que querem encontrar com você. Clica nesses links todos aí, pô. Vai lá, bicho. Se você quer ser enganado, não vota na esquerda, não. Que votar na esquerda você piora a vida para as outras pessoas também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.